Boa noite. Bom, hoje sou eu que estou conduzindo aqui. Em breve o Júlio vai ficar online e ele vai ser o convidado da noite, né? A gente vai fazer essa troca. Bem-vindo a mais uma live aqui no Instituto. Espero que essas lives vão ser muito produtivas para vocês, que possam trazer, contribuir, né, com as faltas de algumas informações, dúvidas perante a LGPD, processo, porque a gente está falando de uma lei que ela vai mudar muito a relação, que vai mudar bastante coisa em relação a médico, paciente, colaborador. Bom, Júlio está aqui, bem-vindo, boa noite. Boa Tudo em noite, ordem? pessoal. Tudo bem? Tudo em ordem aí Tudo por bem. aí. Tudo bem também, graças a Deus. Tudo na santa paz. É isso E lá, aí. e lá estamos, Júlio, mais uma noite aqui de live. Estava comentando aqui que nós vamos abordar o assunto referente o que muda na relação entre médico, paciente, parceiros e colaboradores, né? Um assunto da noite aí que a gente vai trazer. E entendo que vai mudar bastante coisas, né? Porque a gente fala de uma lei nova, uma lei que é, vai ter que ser aculturada, não tem jeito, né? Você fala de privacidade de dados, segurança da informação, sem aculturamento não existe, né? Uhum. E aí eu gostaria de saber sobre o seu ponto de vista, quais são as suas considerações que você tem como expectativa dessas mudanças. É, o engraçado desse tema, né? O engraçado não, mas o curioso desse tema, quando a gente fala de relação entre paciente, relação com colaboradores, né? Com funcionários, com parceiros de clínicas e consultórios, a gente sabe que a gente está falando sempre de CPF, né? Aquela relação do médico com o seu funcionário, com a sua recepcionista, do médico com o seu paciente. Então a gente sabe que tudo isso que vem sendo feito em relação à lei geral de proteção de dados, a gente muda muito o foco da propriedade do dado em si, né? Antes a gente Sim. falava muito de dados relacionados a aquilo que pertence à instituição, aquilo que pertence a um consultório, aquilo que pertence, por exemplo, a uma clínica. E isso muda de figura. Acho que foi numa das primeiras lives que a gente conversou Uhum. que você falou que a gente precisou ter uma lei para falar que os dados eram nossos, né? Não mais da empresa que detém esses dados. Então a gente pode fazer Uhum. o que bem quiser com aqueles dados que estão. Não o que bem quiser, mas assim, a gente tem mais liberdade para saber o que fazer com esses dados. E Uhum. isso é interessante nesse ponto. Como vai ser o tratamento de dados com o paciente? Como é que vai ser o tratamento de dados com o funcionário do consultório? Então, muda um pouco essa relação, muda um pouco a maneira como você tem que, vamos dizer assim, guardar e tomar conta desses dados, né? A gente acaba sendo um fiel depositário dos dados de colaboradores, de pacientes. Então, a gente vai muito por essa vertente quando a gente fala desse assunto. Sim, sim. E querendo ou não, você acaba meio que batendo de novo no martelo, vai ser algo que vai ficar bastante, né? Mesmo com a lei em vigor, mesmo com já um bom tempo de aculturamento, as empresas elas ainda vão resistir. É uma percepção minha, né? Acho que ainda vão resistir. E essa semana eu conduzi um treinamento na empresa que eu atuo, e aí foi bem interessante porque a gente precisava falar sobre as características de um controlador e de um operador. E querendo ou não, a característica do controlador é o quê? Fazer bem aquilo que entende em relação ao tratamento de dados, Uhum, salvo se estiver em conformidade com a LGPD, né? Então, exatamente. é, pode fazer, perfeito, mas se você estiver em conformidade, tranquilo. Se você não estiver em conformidade, aí a história é diferente. Então, tem esse meio que, né, esse conflito ainda, né, esse entendimento que precisa talvez ser explorado e levar um pouco mais além em relação a isso, e, e principalmente quando se fala assim, o controlador pode fazer o que quiser com dados, sim, desde que se ele seguir a LGPD. E a própria LGPD, ela já traz outros mecanismos, outros controles, que já meio que força a transparência, né? Então, Uhum.
Se você seguir LGPD, automaticamente você vai estar sendo transparente, você vai estar abordando os assuntos, né, e fazendo um tratamento conforme é esperado. E aí, infelizmente, a gente acaba percebendo muito isso, né, muitas surpresas, né. Eu acho que as surpresas do tratamento, poxa, às vezes você recebe uma notificação, você recebe um e-mail, recebe qualquer coisa, e fala, poxa, mas eu não compartilhei meu dado com essa empresa, como que eles conseguiram esses meus dados, né? E é realmente Exatamente. isso, é a falta de transparência, né? É engraçado você citar isso. A gente começa a ver um pouquinho sobre apartamento, sobre. Você acaba recebendo aquelas notícias, né, aqueles stories que você não pede no Instagram, e muito dentro disso vem algumas vezes alguma coisa relacionada a um apartamento à venda, por exemplo. E vira e mexe, você vai querer saber um pouquinho, né? Você vê bonito a planta, legal, mas depois disso você começa a receber ligação de tudo que é tipo de corretor, tudo que é tipo de imobiliária, querendo vender algum tipo de apartamento, querendo te mostrar algum tipo de casa. E isso me leva muito à parte da LGPD, porque a gente não sabe como a pessoa consegue, com quem que eles estão compartilhando aqueles dados. Isso não fica claro no momento em que você clica naquele botão para saber mais sobre aquele evento, sobre aquele lançamento. E é engraçado isso, porque você acaba passando isso e sentindo na pele como essa lei vem para ajudar e como a falta de controle pode ser muito danoso para alguém. Sim, sim, e você traz, né? É, pega um outro exemplo, vai sair um pouco da área da saúde, mas é um exemplo que acontece muito, e eu acho que quem estiver acessando o vídeo, ou quem estiver assistindo a live, vai lembrar das situações. No momento que você é desligado, você sai de um banco, de uma instituição financeira, por coincidência, no dia seguinte você recebe inúmeras ligações de advogados querendo oferecer serviço. Ah, você tem acesso só às 7ª, 8ª hora, você tem isso, tem aquilo. Então, tem um compartilhamento descarado de dados aí. Sim, sim. E engraçado que E, você atrai até do próprio banco, né? E é muito louco isso, porque como é que alguém de dentro do banco vai pegar, vai passar? Às vezes tem um amigo que é advogado, ó, me passa as informações. A gente fala que é aqueles advogados de porta de hospital, né? Que fica é, só esperando alguma coisa acontecer ruim para que isso a pessoa consiga aí ter esse direito, ter esse acesso. sim, e aí você fica esperando, né? E aí a gente vê também isso na parte de consultórios, né? De consultórios, clínicas, é o compartilhamento indevido, Uhum, é a tentativa de venda casada de algum produto, de algum serviço. exatamente. Porque a gente sabe que quando os pacientes eles vão dentro de uma clínica, vão ser consultados, ele provavelmente ele vai estar sujeito a um tratamento, né? A gente Uhum, pega, por exemplo, o caso de oftalmologia. Você vai fazer o exame, tudo certinho, mas qual a consequência? A consequência provavelmente você tem que atualizar sua lente, tem que comprar um óculos, comprar uma lente de contato, e aí possivelmente vai ter compartilhamento de informação. Então, esses pontos são os pontos que entendo que vão ter essas principais alterações. Então, vai ter menos encheção de saco pro paciente, né? Então, uhum. se as empresas seguirem que tem que seguir os requisitos da LGPD, não vai ter aquelas abordagens após saída de clínicas, hospitais, enfim. Ele vai estar tranquilo em relação a isso. Ele também não vai Exatamente. ter esse convívio, né, de marketing, de tentativas de vendas alheias, exceto se ele concordar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu estou passando um dermatologista, por exemplo, e, poxa, eu quero uma dica de uma farmácia de manipulação que possa desenvolver o produto X, Y, Z. Aí sim ele está consentido com aquele tipo de informação. Mas, salvo isso, é desnecessário, né? Então, eu acho Uhum, que entendo que, principalmente aí nesses pontos, aí fica muita relação entre clínicas e parceiros de ter esse cuidado, né? E aí, lógico, exatamente. médico e paciente é só o primeiro ponto, a ponta do iceberg, porque a gente está falando do quê?
de todo um ciclo de vida de um prontuário médico, que é algo bem mais profundo, né? Uhum. A gente fala muito disso sobre ativos de informação, né? Em segurança da informação, a gente tem muito falando sobre ativos de informação e como ativos de informação podem ser. A gente fala desde o começo, né? Quando a gente fala de ativo de informação, a gente tem como parâmetro, por exemplo, um prontuário eletrônico. Isso é um ativo de informação para um médico, para um consultório, para uma clínica, né? Ali estão informações importantes e sensíveis de pacientes. E como ele deve tratar esses dados? Acho que a gente começa a ter um conceito que a gente sabe de segurança da informação desde lá do passado, quando a gente aprendeu pela primeira vez sobre ISO 27001, sobre conceitos que levam e que trazem para a gente, aqui para o presente, informações relevantes de como a gente tem que tratar isso. Eu falo, a gente vem há 15 anos, 12 anos, 20 anos falando a mesma coisa, falando sobre como a informação é importante, o que é um ativo de informação e como isso é extremamente danoso para uma empresa quando vaza. Então a gente sabe que a empresa precisa estar compliance, a gente sabe que o consultório precisa estar em conformidade com a lei. E como ele vai fazer para estar conforme? A gente tem todas as regras da lei, a gente tem todos os artigos da lei, que está bem explícito o que precisa fazer, da melhor maneira que precisa fazer, e tem as melhores práticas que a gente pode usar para isso. Então a gente tem aí um conjunto de processos que dependem, claro, no final das contas, de pessoas, para que a gente consiga, de uma maneira clara e objetiva, assegurar a segurança desses ativos de informação, que são os prontuários eletrônicos. E quando a gente fala de prontuários, eu citei prontuário eletrônico, mas isso também vale para prontuário em papel. A informação, independente de onde esteja, sendo ela em papel, sendo ela num pendrive, sendo ela num HD, ela tem o seu valor e tem que ser protegido, né? Sim, sim. Não, tem que ter essa proteção, né? Enfim, se não tiver essa proteção, acaba meio que impactando mesmo. Você compromete todo o ciclo do tratamento de dados, né? Exatamente. E aí, quando se fala também em, né, o que muda em relação entre médico, automaticamente o empregador, né, e os colaboradores, é interessante a gente estar passando, nós estamos passando por um momento agora de festas, de Natal, Ano Novo, e aí provavelmente a empresa ela vai presentear o colaborador com uma cesta, vai entregar um cartãozinho, um voucher na casa da pessoa, e aí são situações que você talvez não consiga fazer sem compartilhamento de uma informação, né? Às vezes a empresa ela quer fazer uma surpresa, ela quer pegar o dono de uma clínica e fazer uma surpresa para os seus colaboradores, né, seus funcionários, fala, poxa, vou fazer uma doação aqui, vou mandar por e-mail, pelo correio, o cartãozinho, tudo, aí, né, acaba sendo surpreendido em casa. Mas são situações que exigem o compartilhamento, né? E aí, como que vai acontecer isso agora em relação à LGPD, né? Porque é um negócio muito louco, porque algumas vezes as empresas vão atuar, vão tratar dados sem a ciência do colaborador. E aí, perante a LGPD, eu não tenho um respaldo muito tangível para fazer esse tratamento de dados, né? Talvez o único embasamento legal que eu enxergo nesse momento é o quê? O legítimo interesse. Né? Como que você enxerga essas situações esporádicas aí com os colaboradores? O legítimo interesse acaba sendo a muleta, né, nesse caso. Todo o processo ele acaba sendo feito pelo legítimo interesse. Se não tá, só um minutinho. Ok. É complicado. Live é um problema com filho de 3 anos, pessoal. Heitor, tranquilo. Por favor, eu não posso fazer agora, tá bom? É complicado, e é muito complicado isso. Mas o que acontece? Voltando ao assunto. Só um minutinho. 1 minuto só, pessoal. Okay. Pessoal, peço desculpas, tá? É complicado. Eu prometo isso com um filho pequeno. A gente acaba tendo que lidar com esse tipo de coisa. Mas ele não compartilha dados pessoais, né? Não compartilha. Mas voltando,
o problema principal é que se não está embasado em nenhuma das 10 temáticas de LGPD, o legítimo interesse Uhum. acaba sendo usado como muleta para todo caso, né? E qualquer Sim, coisa que é feita, é legítimo interesse, é legítimo interesse. Mas desde quando o legítimo interesse pode ser utilizado em casos como esse, né? Acho que vai muito de... A gente vai começar a entrar numa seara que um juiz, quando for determinar alguma ação, ele vai ter que determinar de acordo com aquilo que ele achar que é o melhor, né? Ele vai tomar muito uma decisão pessoal em cima daquilo que está acontecendo. E isso vai começar a abrir aquele tipo de jurisprudência que chamam, né? Tudo isso vai começar a ser feito, vai ser levado como por exemplo, vamos dizer assim, como desculpa no caso, para que uhum. aquilo siga, ou seja, putz, nesse caso específico teve essa decisão, então vou me embasar nesse caso para tomar uma decisão parecida. Acontece muito isso, acredito eu, em relação a termos jurídicos, em relação a processos, e eu acho que muito vai acontecer disso. A gente não tem ainda uma informação e uma base muito formada do que pode ou não pode. Então tudo vai começar a depender da quantidade de processos que a gente tiver nesse sentido de LGPD, de pessoas trazendo meu dado vazou, utilizaram o meu dado sem meu consentimento, e aí a partir das decisões que forem tomadas, eu acredito que vai gerar um padrão, né, na justiça para que esse tipo de ação leve a um tipo de decisão padrão. Eu tenho muito esse receio em relação a isso, e não se releve muito o que aconteceu no caso. Mas é um pouco de devaneio aqui, né, no caso, mas eu acho que muito vai desse ponto. Sim, sim, e eu estava até comentando, né, quando você se ausenta um pouco, o legítimo interesse, ele é algo muito sensível, né? Uhum. Então, vamos supor, para esse tipo de situação, né, esse exemplo que eu acabei mencionando, de festas, de você mandar um cartão de Natal, mandar um cartãozinho, um voucher, o que for, tudo bem, vamos basear em cima do legítimo interesse. Mas se pega um colaborador que só está esperando uma oportunidade para sofrer uma falta, ali vai ser o carro da vez, né? Exatamente. Porque ele vai falar assim, poxa, não autorizei. Não, mas pô, é um presente, não autorizei. Então, tem muito essa possibilidade. Então, quando você fala de legítimo interesse, é muito o quê? A empresa demonstrar o quão ela está sendo legítima naquela ação que ela está fazendo, né? E Uhum. aí, o legítimo ele é muito superficial, por quê? É muito Porque vago, né? é muito vago. O que pode ser legítimo para mim não é legítimo para você. E vice-versa, né? Então, o legítimo interesse, isso daí até com as melhores práticas que a gente está abordando dentro da LGPD, você pode utilizar? Pode. Pô, é um embasamento legal? É um embasamento legal. Mas Uhum. ele não é muito recomendado. É muito mais fácil você aplicar um termo de consentimento para se isentar desse embasamento legal do que você abordar o legítimo interesse. Legítimo interesse é aquela coisa assim, poxa, é totalmente para o meu negócio. Então, por exemplo, é, a pessoa ela passou por uma clínica, passou por uma consulta. Eu vou fazer um compartilhamento do dado dela, um tratamento do dado dela, em mandar um receituário eletrônico que vamos supor que esteja aprovado pela Anvisa, pelo Conselho Federal da Medicina, enfim, e eu vou enviar o receituário eletrônico para essa pessoa. Uhum. Esse compartilhamento é totalmente devido, porque a pessoa passou por uma consulta, ela vai precisar tomar um medicamento, ela vai precisar dar continuidade no tratamento, na conduta, e, e aí é totalmente legítimo, né? Então, e sem contar que tem outros embasamentos nesse exemplo que eu citei, né? Mas tentar demonstrar o quanto que o embasamento ela pode ser superficial ou ela pode ser muito direta. Exatamente, mas no caso dos médicos, né, tem a parte de saúde que a gente fala, Sim, a gente sim, tem, eles estão muito mais embasados do que no caso do exemplo que a gente deu do brinde, por exemplo. Então, demais. o que eu acho só que a gente tem que colocar num padrão, hoje a gente tem um mundo muito informatizado, né, e a gente sabe que a informação passa de mãos em mãos numa velocidade muito rápida.
um incidente que acontece, um vazamento de informação que acontece na Rússia, em minutos chega num veículo do UOL, por exemplo. Então a gente sabe que quando a gente fala de informação e de compartilhamento de informação, eu acho que aí é onde vai mudar muito mais a relação entre médico e paciente. Porque hoje, muito dos prontuários, acontece do cara tirar uma foto do exame, acontece do cara tirar uma foto do prontuário e mandar para o amigo dele, para o colega, para ter uma segunda opinião. Eu acho que é esse tipo de controle que vai mudar em relação a como esses dados são tratados e a que ponto ele pode compartilhar com outros médicos. E aí ele vai ter que ser bem claro, a gente falou isso em outras lives, de que a gente fala de, por exemplo, termo de consentimento. O termo de consentimento vai ter que estar muito claro nesse tipo de informação. Então, eu acho que a principal mudança que a gente tem na relação médico com o paciente vai estar no termo de consentimento. Tudo aquilo que o médico quiser fazer com o prontuário, quiser compartilhar do prontuário desse paciente, quiser levar para um laboratório, levar para outras pessoas, levar para outros médicos, aquilo vai ter que estar muito bem detalhado dentro do termo de consentimento. E é nisso que ele vai se embasar, e essa que vai ser a segurança dele, para se caso acontece algum vazamento, ou se caso acontece, por exemplo, algum tipo de denúncia de um paciente que compartilharam o dado dele. Então ele vai se basear muito naquilo que é o termo de consentimento. Sim, sim. Ô, Júlia, aproveitando o assunto, eu acho importante. Eu vou bater uma ideia aqui, eu meio que se vira nos 30 do Faustão, cara. Eu vou te fazer umas perguntas referente a relacionamento de paciente e colaborador, médico, parceiros, enfim. E aí eu gostaria de ver a sua percepção, o que você acha que muda ou que mantém. Tá legal. Então, aí você me fala se eu acertei ou errei, tá? Fechou. Mas é legal que a gente comece a fazer esse exercício, né? Esse compartilhamento. Então se vira nos 30 mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, o paciente passou numa clínica. O médico, ele pode ficar com os dados por um período de 20 anos após aquela consulta? Ele deve ficar, a meu ver, ele deve ficar com os dados, porque isso é regra da Anvisa, né? O médico tem que armazenar esses dados por um período de 20 anos. Isso é uma lei. Agora, o que acontece, a gente precisa ver as nuances da LGPD quando a pessoa pede transferência dos dados dele de um médico para o outro. O que pode ficar com esse médico e o que pode ser levado para outro médico. Legal. Assim, aí no caso, respondendo essa pergunta, o que acontece? Quando pede a transferência, o médico ele deve, aliás, atender, fazer toda a base, todo o download, o repositório, enfim, ele tem que montar a basezinha lá do cara, lá do paciente e separar e entregar para a pessoa. Falar, tá aqui, exatamente, pode fazer a transferência quando você quiser. Mas ele tem que manter, no mínimo, dados suficientes para evidenciar a conduta médica, o histórico, que o médico em nenhum momento foi negligente, que ele identificou isso, identificou aquilo, e o que evidenciou que levou ele a tomar aquelas ações. Então, até porque ele tem que se resguardar, né? Exato. E a LGPD ela não é uma lei mandatória, ela é uma lei complementar, né? Então, exatamente. É interessante, porque assim, a gente começa a observar assim, poxa, então, se ele pedir para deletar, eu não vou poder deletar? Vai depender de caso a caso. Né? É diferente do caso, por exemplo, de uma NET da vida. A gente fala isso também. Por exemplo, se a pessoa está inadimplente da NET e ele começa a receber aquelas ligações das empresas de cobrança, a gente sabe que tem esse tipo de compartilhamento, porque a NET em si não vai cobrar. Ela contrata uma empresa de cobrança para isso. Mas é aquilo que a gente disse, no termo de consentimento tem que estar claro que a NET compartilha seus dados com empresas de cobrança em caso você vire inadimplente. E é uma proteção para ele isso, porque no final das contas, o que acontece? O cara que está inadimplente vai ser muito fácil. Eu quero que vocês deletem meus dados. Putz, aí ele vai ter que deletar os dados da pessoa que está inadimplente. Não existe isso.
Legal. Então são coisas assim, são nuances que a gente fala não só no mundo médico, mas também no mundo corporativo, que a gente tem que verificar até que ponto esse dado deletado, esse dado transferido, pode atrapalhar o negócio da empresa. Se eu transfiro todos os meus dados, se eu deleto todos os meus dados, eu quebro. Então, assim, aí vira o legítimo interesse que a gente fala. O legítimo interesse dele se manter vivo, dele ter o seu caixa, da pessoa pagar aquilo que ele deve. A mesma coisa eu acho que é para o médico, né? Ele tem que ter aquele legítimo interesse dele, tem isso baseado na lei, da parte da saúde, da prevenção da vida, prevenção de saúde, mas também a gente sabe que isso, no final das contas, acaba sendo tudo legítimo interesse de cada foco, de cada nicho de mercado, né? Legal. Não, boa. É isso mesmo. Então, eu vou chegar mais uma pergunta. O Beleza, vamos lá. colaborador, ele saiu da empresa, ele não tem mais nenhum envolvimento. A empresa, ela deve apagar todos os dados, conforme, vamos supor que o ex-colaborador ficou bravo, foi desligado, enfim, ou não? Como que a empresa tem que reagir nessa situação? O que acontece é que, assim como dados de saúde, dados trabalhistas têm que ser retidos por um tempo. Então, toda aquela comprovação de pagamento, de imposto retido, histórico da pessoa, por exemplo, se ele teve que sair por algum tipo de problema de saúde, foi afastado, tudo isso a empresa tem que guardar, porque se caso sofrer algum tipo de processo trabalhista, de novo, a gente cai no mesmo caso médico, ele tem que ter como comprovar aqueles dados, ele tem que ter como comprovar que ele pagou tudo em dia, que ele pagou o plano de saúde do cara, que ele fez tudo. Isso precisa estar comprovado de alguma maneira. Então, eu acho que a gente chega naquele ponto de anonimização e pseudonimização dos dados. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa muito, já entrando numa seara meio diferente, mas a pessoa pode não pedir para deletar, mas ela pode pedir para pseudonimizar os dados dela. Fala assim, eu quero que você anonimize meus dados e que você só utilize aquilo que for realmente necessário para você. Então, você Legal. sabe que aquele funcionário registro interno 25, você tem todos os detalhes pagos, mas ainda não está ligado isso muito bem à pessoa, porque a gente pseudonimiza. Mas a empresa tem como ligar, mas se alguém pegar esse dado de fora, vai só saber que é o funcionário 25, não vai saber CPF, não vai saber nada disso. Legal, legal. Não, a ideia é essa mesmo. É manter, aí ele vai cair muito no requisito da lei, que é manter os mínimos dados necessários para exercer tal tratamento, né? Então, se você tem informações, por exemplo, qual é o nome do seu cachorro? Sei lá, vamos supor que a empresa ela quer fazer aquele trabalho de acolhimento, que hoje está acontecendo muito, e aí quer saber o nome do cachorrinho, quer saber a data de nascimento do cachorro. Um exemplo. Poxa, o cara sai da empresa, eu tenho a necessidade de saber essas informações, né? Uhum. Um exemplo, nesse caso também, talvez, aliás, que eu preciso de ter outras informações para conseguir identificar como dado pessoal, né? Exatamente. Mas é legal porque assim, você começa a refletir e saber como as empresas têm que se comportar em caso de desligamento, em caso de você romper o contrato com o colaborador. E aí, Exatamente. pensando nisso, eu tenho uma outra pergunta para você, mas aí não é um caso de desligamento, é um caso da pessoa chegando. Então, vamos supor um médico, dono de uma clínica, um consultório, ele está fazendo entrevista que ele quer contratar uma recepcionista, por exemplo. E aí ele Uhum. ficou com 2 candidatos muito bons mesmo. E só que por pequenos fatores ele fala, poxa, vou ficar com o candidato A em vez do candidato B. Só que o médico ele tem essa possibilidade, poxa, talvez eu vou estender o meu negócio, vou precisar contratar uma outra recepcionista, então eu vou precisar contratar mais pra frente para um outro horário. O que ele tem que fazer com os dados daquele candidato que não foi aprovado? Os dados do candidato não aprovados, na minha opinião, podem ser. É que tudo depende. Se não é o foco, por exemplo, se é uma empresa de RH, a empresa de RH precisa guardar esses dados porque é uma base de dados de candidatos que eles podem vir a utilizar em propostas futuras. Agora, se o próprio médico está conduzindo alguma coisa internamente e não utiliza, e não é uma coisa que troca muito o recepcionista, ele pode sim deletar esses dados totais, esse currículo, os dados da pessoa, até porque o que acontece é que ele vai ter só alguns dados necessários,
E ele pode seguir a vida dele, pode reter o currículo, porque geralmente o currículo acaba não tendo dado muito pessoal. Tem gente que coloca CPF no currículo, eu não coloco, tá? Mas são dados que você tem de endereço, algumas coisas assim, telefone, que são dados pessoais. Mas é uma coisa feita a pessoa mandou de livre e espontânea vontade. Mas aí eu acho que cabe ao médico. Se acabou o processo e ele não vê mais utilização nesse dado, ele pode sim deletar, não vejo problema nenhum dos outros candidatos. A pessoa que foi aprovada, sim, ele vai precisar dos documentos e vai manter o processo dele lá de guarda dos dados do colaborador. Mas eu não vejo problema em ele deletar dados de pessoas que participaram do processo e não foram aprovadas. Tá, mas aí, vamos supor, o candidato ele saiu, ele foi embora. Aí ele fica, puxa, eu deveria ter feito. Eu vou pegar essa pessoa para contratar em outro momento. Nesse exato momento, o que ela faz? Ela rasga o currículo ou guarda o currículo? O médico. O médico pode guardar esse currículo, mas a partir do momento que ele está guardando um dado, uma informação, um papel que tem dados pessoais, ele precisa garantir a segurança desses dados. Assim como um prontuário. Não é tão importante quanto um prontuário, mas ele tem que guardar de uma maneira segura. Certo. Não, para esse caso é realmente, ele tem uma pegadinha, mas o médico em nenhum momento, nesse exemplo que eu dei, ele tem o direito de guardar os dados. Ele é obrigado a rasgar e jogar fora. E aí, nesse caso, porque ele não tem nenhum embasamento, qual que foi o processo do tratamento dos dados? Foi o quê? Foi o procedimento para fazer a contratação da pessoa. Se a É o ciclo de vida, né? É o ciclo de vida. Acabou o ciclo de vida naquele momento. Na hora que a pessoa fala, poxa, infelizmente não vai ser você, acabou o ciclo de vida do tratamento dos dados. Então, você não consegue continuar fazendo o tratamento dos dados. E aí nós vamos remeter o quê? Lá no glossário que tem lá na LGPD, o que é um tratamento dos dados? Aí ele fala lá, processar, captar, fazer compartilhamento e até armazenamento. Né? Uhum. Então, só pelo fato de ele armazenar os dados, independente se for numa gaveta, independente se for no Excel, no Access, no banco de dados, enfim, no Oracle da vida, ele está tratando os dados. E se porventura, se ele estiver tratando os dados, aí ele está fora da lei. E aí, como que ele pode fazer? É simplesmente um termo de consentimento. Olha, fulano, eu gostei muito de você, tudo, mas tem uma possibilidade de outro emprego, né, para você mais pra frente. No futuro. Formalizar, só que assim, tem que formalizar, tem que ser evidenciável esse termo de consentimento. Que a pessoa lá autoriza permanecer aqueles dados na base para possíveis oportunidades que possam ocorrer. Então... Ou seja, se a gente for parar para pensar, a gente está falando de uma empresa de RH, por exemplo, tem o seu legítimo interesse para manter esses dados. A vida dele é isso, é prospectar pessoas, prospectar vagas e tentar encaixar aquela pessoa naquela vaga, certo? Ele é aquela pessoa que vai fazer com que você se realoque, né? Então ele tem aquele legítimo... ele tem um legítimo interesse dele de manter esses dados. Mas a gente teve casos da Cato, por exemplo, que teve o vazamento de dados de usuários, né? A gente, no passado, acho que não sei se foi no ano passado, em 2019 ou no começo desse ano, não lembro agora, mas teve um caso da Cato que teve um vazamento de dados meio complicado para eles. Então, sim. É aquela coisa, né? É a finalidade da empresa, de guardar currículo, reter currículo e prospectar para próximas vagas. No caso do médico, não. Então, o médico tem que realmente rasgar. Desde que ele faça um termo de consentimento com o candidato, ele pode guardar. Se não fizer o termo de consentimento, ele tem que rasgar e seguir a vida dele. Mesmo que depois ele lembre da pessoa, fala, putz, aquela candidata que podia ser legal, ele não vai ter aquele dado guardado com ele porque ele não teve esse termo de consentimento. Exato, exato. Então, isso é um ponto que muda, né? A gente está percebendo que algumas coisinhas vão mudando, então tem que ter mais cuidado, tem que manter a transparência. Inclusive, para esse caso do currículo, eu lembrei de uma notícia, faz uns 2, 3 meses aí, que a mãe... Não, minto. A própria pessoa, ela foi numa loja, ela foi comprar, acho que uma bolsa, uma coisa assim, e aí quando ela escolheu a bolsa, eles pegaram o papel para fazer o enchimento, né, para levar embora, né? Uhum. Um dos papéis que estavam dentro da bolsa era o currículo da pessoa. Então, assim, poxa, meu,
coisa, né? Você confiou os dados para uma empresa, a empresa deve ter jogado fora, não deve ter utilizado, enfim, e aí os dados dela estavam sendo enchimento de bolsa, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, não dá para confiar em todo o processo. Se você não tritura o currículo, pode ser que em algum momento a pessoa, tem algum carroceiro que vai lá, pega os papéis lá e revende. E automaticamente Exatamente. acaba sendo reciclável isso daí, né? Exatamente, a gente é meio paranoico, né? Eu não sei se você já viu, tem um filme com o Nicolas Cage chamado Senhor das Armas, se eu não me engano, e tem um Sim, procedimento que o FBI faz de pegar o lixo do cara e ficar remontando toda a papelada dele. E o cara tem triturador, e aí fica aquele cara do FBI, você estuda, montando. faz, e fica montando o papel para ver o que tem de informação. É meio burlesco isso, meio tosco de falar, mas acontece, né? A gente sabe que esse Sim. tipo de coisa acontece. E um detalhe engraçado, você falou desse caso do enchimento de bolsa, mas a gente também tem caso de empresas que querem ser verde, né? Vamos pegar o papel impresso que não vai mais usar e vamos assim colocar a parte de trás, né? E vamos fazer uma colinha e vamos usar isso de bloco de anotação. Aí você vai ver do outro lado, tem um monte de dados CPF, dado de cartão de crédito, dependendo do tipo de empresa que trata com isso, né? Então, eu já tive casos disso que acontece e aconteceram, e que no final das contas a gente tem que ter um procedimento que fala exatamente do ciclo de vida da informação. Ou seja, a partir do momento que você imprime esse papel, você tem que dar um fim para esse papel depois. Sim. E como você vai dar o fim desse papel? Rasgando, amassando, jogando fora? Um exemplo que eu dou, de todo ano, no começo do ano, eu faço uma churrascada de papel, de boleto, de nota fiscal. Por quê? Porque se eu rasgar e jogar no lixo, mas aí eu sou paranoico, eu faço na fogueira aqui, faço na churrasqueira aqui na varanda. Então, acendo um churrasco com boletos do ano passado. Então, assim, Ah, que beleza! é o ciclo de vida da informação, né? Eu recebo, eu trato, eu armazeno, quando não preciso mais, eu descarto. Sim. Então a empresa tem que pensar, o verde é legal, putz, é ótimo, vamos preservar as árvores, mas a gente tem que também pensar nas informações que estão naquele papel. E se aquela informação que está naquele papel for sigilosa, como um currículo, como um cartão de crédito, como um CPF, você tem que destruir. A política verde pode complicar a empresa, né? Pode torná-la não conforme à lei. Sim, exato. O Henrique acabou mencionando que o ciclo não é de 5 anos para esse caso, de boletos e partes fiscais. Ultimamente, vamos falar assim, como hoje a gente tem muita parte de aplicativo, histórico em banco, uma coisa é você guardar o boleto, outra coisa é você guardar o comprovante. Estamos desviando um pouquinho do assunto, mas a pergunta é pertinente. Então, vamos dizer assim que eu terceirizo esse tipo de informação, porque pode ter certeza, se você tiver pendente de algum pagamento com a empresa, e um detalhe engraçado, nos últimos anos a empresa tem mandado um termo de quitação todo ano. Então, em janeiro, é normal você receber um termo de quitação, por exemplo, da NET, falando que você pagou todas as contas daquele ano. Então, você guarda o termo de quitação. Não precisa guardar os boletos. Mesma coisa Já para elimina, né? imposto. Exatamente. Agora, imposto, isso eu falo de boleto de pagamento de cartão. Eu paguei o cartão, caiu a conta, beleza. Luz, água, telefone, a gente acaba guardando o boleto por um tempo, pelos 5 anos. Mas como tem muito essa parte de termo de quitação, tem algumas empresas que mandam, a gente acaba não vendo necessidade de guardar o boleto, tá? Minha opinião, eu faço isso. Graças a Deus nunca tive problema. Não, e o melhor é que faz uma picanha aí à base de defumado com boleto. Boletos, exatamente, lágrimas, suor e lágrimas do que você teve que fazer para pagar esses boletos nesse ano. Muito bom, muito bom. E aí, mais uma pergunta. Eu tenho mais duas em mente que eu gostaria de fazer ainda nessa live. Que uma delas é qual que é? O médico, ele tem, vamos supor, 100 fornecedores, 100 parceiros, né, que acaba ajudando, que faz venda de medicamento, que principalmente em parte oncológica, né, porque se você vai fazer uma venda de medicamento oncológico, você precisa dos dados do paciente, porque o medicamento oncológico, ele é de acordo com cada paciente, ele tem a dosagem certa, tem a Uhum. idade, né, você tem toda a análise para ser feita. Para essas empresas parceiras, como que os médicos eles têm que atuar?
eles começam a entrar em vigor com a LGPD somente com as novas e aqueles que estão já na base de confiança, porque afinal tem confiança há 10, 15 anos. Eles não fazem Sim, nada, o que eles o, fazem? o que a gente tem que ver primeiro, Thiago, é que a LGPD é uma lei CPF, né, como a gente disse. Se tem uma relação entre o médico e uma empresa parceira, eu acho que é viável, eu acho que é salutar ele revisar um termo de confidencialidade entre o consultório dele, entre CNPJ e CNPJ. Então, tem essas informações que podem rodar, e isso é uma base de contrato e base de confiança entre duas empresas. Agora, se ele tem um prestador de serviço, uma empregada, vamos dizer, que vem uma moça para limpar uma vez por semana, 2 vezes por semana o consultório dele, e ele tem que ter aí ele tem que ter um termo de consentimento, ele tem que ter algum tipo de contrato que garanta que a pessoa que está com essas informações, ou outro médico, por exemplo, vamos dizer um exemplo, tá? Que eu vejo em clínicas. Geralmente a clínica pertence a uma pessoa e essa clínica é uma casa, geralmente grande, que tem vários quartos, e a pessoa acaba montando 4, 5 consultórios, e é um médico só. Então, ele subloca vamos dizer assim, essa sala para um outro médico poder ter o espaço dele para tratar. Geralmente, cada Sim. médico tem o seu sistema, tem o seu controle, cada um tem o seu recepcionista, ou às vezes pode ter aquele serviço já embasado de que a pessoa utiliza o próprio recepcionista e o próprio sistema dentro do consultório da clínica. Acho que aí nesse caso já vai aquele base de um termo de contrato de locação e dentro disso, claro, um termo de confidencialidade que pode ser celebrado também entre partes CPF e também a parte do termo de consentimento, um termo de compromisso, alguma coisa que garanta que esse médico, quando sair, desalugar a sala, ele possa levar os dados que são referentes aos pacientes dele para outro lugar, mas que mesmo assim, por ter um histórico, fique com esse cara, fique com essa pessoa. Então, tudo depende do tipo de relação que existe entre esse médico e esse colaborador, esse prestador de serviço, esse parceiro, né? CNPJ para CNPJ é um jeito, CPF é outro jeito. Legal, legal. A ideia é essa mesmo. Tem que ter um contrato. Se a empresa não tem, tem que correr atrás para ter um contrato, ter um termo de confidencialidade. Mas Uhum, válido lembrar que é o quê? Que o termo de confidencialidade nem sempre ele cobre todos os pontos da LGPD. Porque, uhum, por exemplo, vamos citar um caso. A empresa tem um contrato de confidencialidade. Ela se compromete em não compartilhar, de seguir as melhores práticas de segurança, enfim, beleza. Só que você fechou a parceria com ele, aí eles pegaram, você encerrou o contrato, e ok, os dados estão lá, né? Estão na base deles. Em nenhum momento os dados foram excluídos, em nenhum momento. exatamente. Mas também eles não compartilharam, tá lá guardado, Uhum, bonitinho, tudo. Então, eles estão seguindo o termo de confidencialidade, mas perante a LGPD, nem sempre. Vamos pegar um outro caso, um caso de rescisão também. O médico ele teve uma rescisão com uma empresa, ele tem a obrigatoriedade de falar aqui, ó, o controlador, aqui estão todos os seus dados aqui, ó, pega para você, é seu, não é meu, né? Se você não tiver isso escrito em contrato, ele pode falar, ó, tô aqui, ó, ou senão ele nem te entregar os dados, pior ainda. Mas assim, e ele no momento ele feriu o termo de confidencialidade. Então, o termo de confidencialidade nem sempre ele cobre tudo. Então, se a empresa ela tem, né, os médicos têm, donos de clínicas têm, já um termo de confidencialidade, é bom rever, é bom uhum. forçar, colocar conforme os requisitos da LGPD, Lei 13.609, 2018. Então, tem que estar muito claro isso. E também deixar claro Exatamente. que ele vai fazer o tratamento dos dados conforme o controlador. Quando tiver rescisão, ele vai entregar de volta. Ele vai excluir os dados, não vai compartilhar com ninguém. Então, são situações que nem sempre o termo de confidencialidade ele prevê. Então, Exatamente. é E interessante. aí eu tenho uma pergunta para te falar. A gente fala muito também de Claro. termo de consentimento, mas a gente também tem a política de privacidade, né? Que o consultório tem que ter essa política de privacidade. Tem. E nesse caso, ele tem que levar essa política de privacidade dele para todo tipo de parceiro, sendo CPF, sendo CNPJ. Então, Sim, sim, é recomendável.
Então, a gente não fala só de uma base de contrato, mas saber que o consultório, a clínica tem um termo de uma política de privacidade, já eleva um pouco mais a maturidade nesse caso. Então, você sabe, você está passando informações dessa política para outras pessoas, certo? E elas estão cientes da política de privacidade, que tem aquele consultório, como é feito o tratamento de dados, e como tem que ser a relação de parceria entre CPF, CPF, CNPJ, CPF, CNPJ, CNPJ, vice-versa. Então, acho que nesse ponto também ajuda um pouco nessa política. Sim, sim, não, precisa estar muito claro, precisa ter uma política, é recomendado ter, né? É recomendado não, precisa ter uma política. Pode ser uma política de 2 páginas, mas assim, demonstrando a importância dessa política, demonstrando que a empresa, ela tem essa preocupação que ela vai seguir as conformidades da LGPD, deixar muito claro isso, né? Não precisa fazer aquelas Exatamente. políticas gigantescas, não, é um termo, é um termo. Você pode nomear como política e segue a vida, mas tem que ter. E aí também, para não esquecer a última pergunta, né? Essa é bem capciosa, hein? Se um paciente chega num laboratório, numa clínica, né, chulo da vida, querendo saber quais parceiros aquele consultório tem, ele quer saber todos, fala, ó, eu quero saber quais são os parceiros que vocês têm aqui. Eu quero saber essa relação, eu tenho meu direito na LGPD, eu tenho que saber todo mundo para saber onde que os dados podem ser compartilhados em qualquer etapa. Qual é o comportamento que a clínica tem que ter perante essa solicitação? Vixe, vamos lá. Então vamos ver se eu entendi a pergunta. Então, um paciente chegar e falar que ele quer saber quem são os parceiros daquele determinado consultório, daquela clínica ou daquele médico. Todos Olha, fornecedores, e que é uma relação. então, mas aí muito dessa relação vai daquele acordo de confidencialidade que a gente fala, né? Eu imagino isso no mundo empresarial quando a gente tá? E no mundo do hospital onde eu tô. Geralmente tem fornecedor que vira pra gente e pergunta, eu posso colocar o nome do hospital que você trabalha como meu portfólio de cliente? Não, porque no termo de confidencialidade que você assinou com a gente está pedindo para você não fazer isso. E aí ele tem que reter isso. Ele não pode livrar, porque senão, por um lado, o cara tem um direito, mas a gente também sabe que esse direito que ele tem, ele chega até um certo nível. O médico tem que respeitar os contratos que ele tem com outras empresas, e ele tem que respeitar aquilo que está escrito no contrato. Se a empresa ou parceiro dele pede confidencialidade, não pode abrir o nome dele para nenhuma outra pessoa, ele tem que respeitar aquilo. Agora, se não tem esse termo de confidencialidade cobrindo isso, eu não vejo problema dele liberar o nome dos parceiros. E aí ele pode virar para a pessoa e falar assim, putz, beleza, eu posso liberar desses, os outros eu tenho um termo de confidencialidade e não posso fazer. Ou então ele pode simplesmente falar, eu tenho um termo de confidencialidade que eu não posso abrir esse tipo de parceria com você, mas aqui no teu termo de consentimento, a gente fala o nível de grau, o grau que a gente pode chegar de compartilhamento da sua informação com eles. Então são coisas diferentes, acho que assim, tem a parte do termo de consentimento também, mas isso não pode virar um carnaval. Não é porque o cara tem direito a saber o que acontece com o dado dele, que ele pode fazer com que o cara vira um contrato que ele tem para saber um dado dele. É a mesma coisa que ele pedir para anonimizar algum dado específico e a empresa pedir, eu preciso do dado dessa pessoa, o CPF. Não, eu tenho um termo de concessão aqui, de consentimento, e a pessoa me pediu a anonimização dos dados dele. Uhum. Então eu não posso passar o dado desse cara. Então é uma via de mão dupla, né? O médico fica nessa coisa aí, nesse jogo de cintura, falando isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Tudo depende, claro, acho que do contrato firmado entre as duas partes. Não, legal, Acertei? legal. A ideia é essa, mas tem um único porém que eu acho que eliminaria todo esse trabalho. O titular, ele não tem esse direito. Ele não tem o direito de chegar e falar, eu quero saber todos os parceiros que você tem. Não. Ele tem o direito quais os dados a empresa tem e se está compartilhado com quais empresas. Ok. Aí ele está dentro do direito dele. Agora, ele pediu uma relação de fornecedores, ele não tem esse direito.
E outra, né? Então, Precisa ver o que tem a ver uma coisa com a outra no final das contas, né? ele não tem, Precisa ver ele também não tem. se ele está pedindo alguma coisa que é viável ou não, né? Tem umas coisas também que às vezes o pessoal pede que não dá para fazer. É simples, não dá. Exato, exato. E isso daí é legal, porque assim, você percebe que são pequenas situações que, mudando um ponto do contexto, ele muda totalmente. Se ele chegasse Uhum. assim, eu quero saber como que você tem, quais dados você tem meu aí e quais empresas que você compartilha. Olha, eu tenho esses dados, eu compartilho com essas empresas. Beleza, perfeito, show. Ah, mas eu quero saber quais os fornecedores que você tem, porque algum deles pode ficar com meus dados. Não, pera lá. Se eu não compartilho seu dado com a empresa XPTO, eu não tenho obrigação de te De te informar da falar. sua empresa, de te falar. Então, é legal isso daqui, porque fica até como reflexão. Não, nem sempre o titular ele vai ter razão. Né? Então, pode chegar perguntas gigantescas, o cara querendo saber o seu faturamento anual, porque ele quer uma comprovação que você faz investimento em segurança da informação. Pode chegar Uhum. um doido pedindo um caso desse tipo. Então, é legal você saber e também privar dos direitos. Né? Então, um dono de laboratório, clínica, é legal eles saberem essas informações, porque ele tem que saber quais informações ele acaba repassando, quais informações ele leva adiante. Se o titular ele tiver esse direito, até onde vai o direito dele. Então, é um direito também da empresa manter a confidencialidade. Então, você foi muito assertivo. A ideia é essa mesmo. Poxa, se ele assinou com um NDA com um fornecedor, por que ele vai ter que ficar passando para os outros? Não. Né? Então, também tem essas responsabilidades paralelas. Né? Então, é muito em relação a isso. E é legal que fica essa reflexão, né? É legal dessas perguntas. Uhum. Por isso que eu até acabei fazendo, porque assim, são pontos que você mostra o que muda, né? Nós temos alguns exemplos. Muda em relação que se você for contratar um colaborador, você tem que deixar claro, transparente, tem que lembrar do ciclo de vida, desde o momento que você faz a captura dos dados até o momento que você elimina. Você tem que lembrar do ciclo de vida do prontuário do paciente, mas você também tem que se resguardar como controlador. Você tem que se resguardar dos seus direitos de compartilhar ou não os fornecedores. Então, assim, são alguns pontos que muda bastante, mas também a empresa ela também tem que pensar no lado dela, ela também tem que ser controladora, mas ela tem as obrigações legais para ser atendida. Né? Uhum. Exatamente. Bom, eu acho que é isso, Júlio. Já deu quase uma hora aqui de live. Foi um bate-papo super produtivo. Nós estamos com um telespectador novo aí. Tirando, Muito tirando, tirando o problema que eu tive no meio da live com o Heitor, acho que o resto foi tudo muito bom, né? Não tem... Não, que isso. Que isso. Mas Você vai são trabalhar os em segurança problemas da que a gente acaba. informação. São os problemas que a gente acaba enfrentando, não tem jeito. Não, que isso. É muito bom mesmo. É muito legal. Sempre é muito rico conversar contigo e a gente trocar essas figurinhas. Os assuntos, eles acabam, né? Poxa, a gente navegou, vagou, vamos de laboratórios, clínicas, até chegamos na picanha defumada de boletos aí. Então, é muito legal. Muito O Henrique bacana. até falou, o privilégio de estar perto da família, é um privilégio mesmo, não tem o que falar. É, Mas a gente acaba com tendo certeza. até, tá vendo? É passarinho piando, é cachorro latindo, é filho chorando. São os problemas da gente ter aí, enfrentando nessa fase de home office e transmitindo live. Sim, é muito bom, muito bom. Bom, não sei se você tem Certo? considerações finais. Gostaria Não, de acho que é isso. deixar algo? Foi muito legal o assunto hoje. Acho que essa parte de perguntas foi bem interessante da gente trazer um pouco de informação para o pessoal. São coisas que eu aprendi também com você, com as suas perguntas. Tentei fazer um embromation, enrolar em algumas perguntas, mas a gente sabe que a parte da lei é um pouquinho mais. Ah, Tem umas nuances a mais que a gente acaba tendo que fazer, né? Que a gente sabe que a lei é um pouquinho mais detalhada em certo ponto, em certo aspecto. Acho que nisso, para mim, fica um aprendizado, tá? Espero também que quem acompanhou aí
um pouco dessa live, tenha também aprendido um pouco, enriquecido um pouco mais o conhecimento e tido essa noção de que a lei está para ficar, a lei veio aqui para ficar e que a gente tem que estar conforme com ela, senão tem problema. É isso aí, é isso aí. Não, mas o prazer é todo meu também, aprendo muito contigo. É sempre legal, muito rico, né, ter essas conversas e é isso. Eu acho que é importante a gente manter, né, esses bate-papos. Na próxima semana, né, na próxima semana, a última semana antes do Natal, aliás, essa é a última semana antes do Natal. Acho que é válido lembrar que a próxima semana a gente só vai ter a live na terça-feira, né, no dia 25, acho que no dia 24, né, que é quinta-feira que Uhum. vem. A gente, né, vai comemorar junto com a família, aproveitar, agradecer, né, mais um Natal aí com a família, se Deus quiser que todo mundo bem, e é isso. E aí depois a gente retoma na outra terça-feira, e aí tem o ano novo, e no ano 2021 a gente começa firme e forte aí, cheio de novidades para todos. É isso aí. Então a gente vai ter as lives de terça, né? A terça-feira que vem a gente tem, pula, não vai ter a de quinta por causa do feriado, e a outra terça a gente vai ter de novo. É isso aí. Legal, então. Combinado? Combinado, então. Pessoal, obrigado, viu? Mais uma vez agradeço a Valeu. participação de todos. Tiago, mais uma vez agradeço pelo bate-papo e a Valeu. gente vai se falando aí. Abração, pessoal. Até semana que vem. Falou, pessoal. Até mais e obrigado a todo mundo que estava na live. Fique com Deus.